Olá, meu nome é Vinícius Eufrásio e eu estou aqui para apresentar para você esse trabalho denominado Francisco Fonseca, As Valsas de um Compositor Formiguense, feito em parceria com o violinista Lucas Freitas. Essa pesquisa parte de um levantamento musicográfico realizada no acervo documental do compositor. Esse é um recorte que integra a pesquisa de doutoramento denominada Música na Princesa do Oeste, uma cartografia das práticas, formações e espaços educativos em Formiga. Ao longo desse projeto foram digitalizadas centenas de peças contidas no acervo pessoal do compositor Francisco Fonseca. E foram selecionadas 2 peças para serem apresentadas nessa comunicação. Francisco Fonseca, também conhecido como Seu Nhonhô, foi um músico formiguense que nasceu em 1884. Ele compôs centenas de obras e foi um músico muito atuante em diversos contextos musicais da cidade de Formiga ao longo do século XX. Através da pesquisa documental realizada nos acervos encontrados na cidade de Formiga, foi possível identificar apenas 2 documentos com alguns poucos dados biográficos sobre esse autor. Embora seja possível encontrar diversos jornais e revistas e publicações locais que abordam a vida desse compositor, podemos perceber que eles são replicações das informações contidas nesses 2 documentos, um presente na Biblioteca Pública Municipal e outro presente dentro do próprio acervo pessoal do compositor. Estes documentos trazem informações muito interessantes sobre o autor. Por exemplo, a quantidade de obras que ele compôs, cerca de 800. Além do mais, nos oferecem dados biográficos e também curiosidades sobre o seu aprendizado musical. De forma geral, podemos dizer que Francisco Fonseca foi um músico autodidata. Ao longo de sua vida, ele tocou instrumentos como violão, cavaquinho, piano e violino. Ao olhar para sua trajetória, podemos identificar 2 momentos. Nas 3 primeiras décadas do século XX, Francisco Fonseca praticamente se dedicou a compor danças. Em seu acervo foi possível identificar um grande número de valsas, de escotes, de tangos e danças variadas, possivelmente tocadas em várias festividades realizadas na comunidade formiguense da época. Em um segundo momento de sua carreira musical, podemos perceber que Francisco Fonseca compôs muitos hinos. A partir da década de 1940, podemos encontrar muitos exemplares em seu acervo, homenageando tanto a cidade de Formiga quanto várias instituições localizadas ali. Além disso, Francisco Fonseca, ou Seu Nhonhô, é sempre lembrado com carinho na cidade, pois foi o compositor do hino oficial do município. O compositor faleceu em 1970. E o hino só foi oficializado em 1971. Porém, ao olharmos para o seu acervo, podemos enxergar um número grande de cópias realizadas, inclusive com datas anteriores a estas, o que demonstra que a peça era amplamente executada, até mesmo porque existem transcrições para diversos instrumentos. Um olhar minucioso para o seu acervo permite perceber que Francisco Fonseca teve obras que foram amplamente difundidas, inclusive obras editadas em importantes veículos no Rio de Janeiro. Por outro lado, ele teve obras que nunca foram tocadas, e também peças que foram tocadas apenas muitos anos após a sua composição. Além de ser o autor do hino municipal à cidade de Formiga, ter composto o hino em homenagem ao centenário desta cidade e hinos homenageando várias instituições locais, Francisco Fonseca também compôs hinos para outras cidades, como Arcos, Bambuí e Lavras. Contudo, esses hinos não foram considerados como oficiais para estas cidades. Também não encontramos informações que demonstram que algum dia tenham sido considerados assim. De forma geral, conseguimos identificar que Francisco Fonseca compôs músicas para violão, flauta, piano, acordeão, piano e canto, violoncelo e violino. Suas composições abarcam marchas fúnebres e festivas, dobrados, valsas, bailados, sonatas, baiões, cancionetas, choros, mazurcas, porcas, minuetos, quadrilhas, foxtrotes, tangos, canções e vários hinos. Em meio a um repertório tão vasto, para apresentação neste trabalho, foram selecionadas as seguintes peças do compositor: a Fantasia para piano e violino, composta em 1961, e a Valsa Luar de Serenata, composta
composta em 1960. Eu gostaria de convidar o musicista Lucas Freitas para falar um pouco sobre essas peças e também para tocá-las para nós. O Lucas é um músico formiguense que atua na cidade de Formiga, e essa parceria realizada no âmbito deste trabalho demonstra algumas das possibilidades de integrações entre o fazer musicológico de vertente histórica e os músicos performáticos das cidades nas quais pesquisamos. Ou seja, além de apresentar dados e informações sobre o compositor Francisco Fonseca, gostaríamos também de abordar essa interseção entre a musicologia histórica e a prática musical. Essa interface nos permite apresentar dados que vão para além da narrativa histórica e se mostra potente na geração de valor cultural em âmbito local. Com isso, queremos demonstrar que os conhecimentos produzidos no âmbito das pesquisas musicológicas podem fundamentar a construção de estratégias de economias criativas, integrando pesquisadores e músicos locais na elaboração de produtos culturais para a sociedade. Na presente proposta, foram resgatadas, digitalizadas e devidamente analisadas, sob um olhar técnico e musical, duas obras de Francisco Fonseca. As obras são uma valsa para violino e piano, de 1960, e uma fantasia para violino e piano, de 1961. A fantasia para violino e piano, de Francisco Fonseca, foi escrita em 1961 e é uma peça enérgica e que explora a sonoridade e técnica do violino de maneira inusitada. A melodia remete a obras virtuosísticas para violino, onde é frequente a presença de acordes no instrumento, onde 2, 3 ou até as 4 cordas são tocadas de uma vez só. A valsa para violino e piano de 1960, intitulada Luar de Serenata, é uma obra em compasso ternário, compasso característico de valsas, e possui duas seções distintas, uma mais cantada e outra ritmada. A composição é leve e a melodia do violino dialoga bem com um acompanhamento marcado do piano. Como Inho Fonseca era também um compositor que compunha para ocasiões especiais, é possível imaginar que esta obra tenha sido executada para embalar
alguma debutante formiguense da década de 1960.